Você já parou para pensar se realmente carrega dentro de você a presença do Espírito Santo? Será que existe uma maneira clara, segura e bíblica de ter essa confirmação? O que poucos sabem é que essa resposta não é um mistério inacessível. Na verdade, ela está detalhada nas Escrituras e pode transformar completamente sua vida. Agora me responda. Será que simplesmente frequentar uma igreja ou dizer que acredita em Jesus é sinal de ter o Espírito Santo? E como alguém pode ter certeza absoluta de que ele realmente habita dentro de si? A verdade é que não basta apenas conhecer Deus e ouvir falar. A Bíblia deixa claro que o Espírito Santo não só faz morada em quem crê, como também manifesta sinais visíveis, perceptíveis e inegáveis. E hoje você vai descobrir exatamente como saber se ele vive em você. Mas o que significa ter o Espírito Santo? Ter o Espírito Santo não é uma ideia abstrata. É uma realidade espiritual concreta para todo aquele que entrega sua vida a Cristo. Efésios 1, 13, 14 revela que no momento em que alguém aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, recebe imediatamente o selo do Espírito Santo, uma marca que garante a promessa da vida eterna. Mas atenção, ter o Espírito habitando em você é diferente de viver cheio dele. Romanos 8, 9 é categórico ao afirmar que quem não possui o Espírito de Cristo simplesmente não pertence a ele. Isso mostra que a presença do Espírito não é opcional para quem deseja seguir Jesus. E o que acontece quando ele está em nós? O apóstolo Paulo explicou à igreja de Corinto que todos os que fazem parte do corpo de Cristo são unidos através do Espírito. 1 Coríntios 12, 12, 13. Isso significa que, espiritualmente, somos enxertados no reino de Deus, e essa conexão vem exclusivamente através do Espírito Santo. Mas existe uma diferença enorme entre ser morada do Espírito e ser completamente governado por ele. Em Efésios 5, 18, Paulo orienta claramente: enchei-vos do Espírito, mostrando que isso é um convite diário, um processo contínuo, e não um evento isolado. Quais são os sinais claros de quem tem o Espírito Santo? 1. Vida guiada pelo Espírito. Gálatas 5, 16 e 18 declara: andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Quem é dirigido pelo Espírito não vive mais sob o controle das próprias vontades nem da lei. A pessoa começa a refletir as qualidades do reino. Seus pensamentos, decisões e comportamentos são influenciados por Deus. 2. Não vive mais na prática do pecado. Efésios 4:30 alerta que o pecado entristece o espírito. Quem realmente foi transformado deixa para trás os antigos hábitos e rompe com aquilo que desagrada a Deus. Não significa que nunca mais errará, mas o erro deixa de ser um estilo de vida. 3. Louvor e gratidão constantes. Salmo 100, 4 nos mostra que uma das maiores marcas de quem está cheio do Espírito Santo é a espontaneidade no louvor. A gratidão flui naturalmente, e essa pessoa se alegra até nos dias difíceis, porque sabe que Deus está no controle de tudo. 4. Evidência na mudança de caráter. 1 João 3, 9 ensina que quem nasce de Deus não vive mais na prática do pecado. A transformação é visível, o caráter é moldado, e qualquer conduta que desagrada ao Senhor vai sendo arrancada pouco a pouco pelo trabalhar do Espírito. 5. Amor pela palavra de Deus. João 14, 26 afirma que o Espírito Santo é quem nos ensina e nos faz lembrar daquilo que Jesus falou. Por isso, quem é cheio dele sente prazer em estudar, entender e colocar em prática as Escrituras. Os frutos do Espírito são a prova viva. Em Gálatas 5, 22 e 23, Paulo apresenta os frutos do Espírito, que são a manifestação visível da sua presença em nós. Não são frutos separados, mas um único fruto com várias expressões, como uma tangerina cheia de gomos. Vamos entender cada um deles. Amor.
capacidade de amar sem interesse próprio, com compaixão, empatia e perdão. Alegria, contentamento que não depende das circunstâncias. Não é ausência de problemas, mas presença de paz. Paz, serenidade interior, mesmo em meio às tempestades. Paciência, capacidade de suportar a adversidade sem murmurar, sem perder o controle. Benignidade, ser generoso, disposto a ajudar sem esperar nada em troca. Bondade, viver fazendo o bem, rejeitando a maldade e a dureza de coração. Fidelidade, lealdade com Deus e com as pessoas, compromisso com a verdade. Mansidão, ter um espírito calmo, gentil, mesmo em situações que poderiam gerar conflito. Domínio próprio, controle sobre os impulsos, sobre as emoções e sobre a própria língua. Se alguém manifesta essas características, é porque o Espírito está operando visivelmente na sua vida. E quem não tem o Espírito Santo? Vive em constante conflito com regras, limites e princípios. Demonstra um comportamento carnal, fofoca, mentira, discórdia, dureza de coração, resistência à correção. Não suporta ser confrontado pela palavra. É guiado pelos próprios desejos, sem sensibilidade espiritual. Como faço para ser cheio do Espírito Santo? 1. Entrega total. Deus não divide espaço. Se você quer ser cheio do Espírito, precisa esvaziar-se de tudo que ocupa esse lugar. 2. Vida de oração. O Espírito Santo é sensível. Ele se comunica com quem busca intimidade diária. 3. Arrependimento sincero. O pecado entristece e afasta. A chave é confessar, abandonar e permitir que ele te transforme. 4. Amor pela palavra. A Bíblia é o manual do Espírito. Quem não lê, não cresce. 5. Desejo genuíno. O Espírito não força a entrada. Ele age na medida da sua busca e sede. Reflexão final. Perguntas diretas para você. Quais desses frutos você percebe que ainda não estão visíveis na sua vida? Existe algo que você precisa abandonar hoje para que o Espírito Santo tenha liberdade total em você? O que ainda está ocupando o espaço que deveria ser exclusivo do Espírito Santo? A decisão é sua. O Espírito Santo está pronto para te encher, te capacitar, te transformar, mas ele só age quando você dá liberdade. Se você gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva no canal. Até a próxima. A paz.